julho, os mercados acompanharam atentamente o crescimento do contágio pelo coronavírus em alguns estados americanos importantes. Isso trouxe preocupação e alguma volatilidade. Além disso, os mercados também acompanharam as negociações no Congresso americano em torno da extensão dos programas de estímulo que foram criados para combater os efeitos econômicos da pandemia. Por fim, os mercados acompanharam toda a movimentação em torno da eleição presidencial americana por conta do crescimento do candidato democrata Joe Biden nas pesquisas. Isso porque uma candidatura democrata, um presidente democrata, pode trazer alterações importantes no que se refere à política econômica e impactar os preços dos ativos. Nesse cenário, o dólar passou a perder valor frente às demais moedas. Contudo, o cenário de juros baixo tem permitido um desempenho bastante favorável da Bolsa nos Estados Unidos. No Brasil, os estados que primeiro sentiram os efeitos da pandemia já começaram a mostrar alguma desaceleração no crescimento do contágio, conseguindo então avançar no processo de reabertura da economia. Por outro lado, alguns estados que sofreram tardiamente os efeitos da pandemia tiveram que, inclusive, retroceder um pouco nas medidas de abertura da economia e agora acompanhamos a evolução da contaminação desses estados, torcendo para que logo eles também passem a controlar o crescimento da contaminação e possam avançar no processo de abertura da economia. Ao mesmo tempo, em Brasília, observamos um movimento importante do governo na tentativa de construir uma base de apoio no Congresso, o que é muito importante para garantir apoio para a aprovação das pautas de interesse do governo. Destacamos também que o governo apresentou uma parte da sua proposta de reforma tributária, a proposta que diz respeito à tributação de bens e serviços. Dado que já existe uma proposta sendo discutida no Congresso, essa proposta do governo deve ser incorporada a esse texto que já está em discussão na Câmara dos Deputados. Agora, em agosto, é muito possível que o governo apresente um outro pedaço da sua reforma tributária que pode tratar, inclusive, da tributação de rendas e, inclusive, a tributação de dividendos. No que se refere à atividade econômica, os indicadores sobre a indústria e varejo mostraram que, a partir de maio, estes voltaram a se recuperar, embora ainda estando muito aquém do patamar pré-crise. Já o setor de serviços ainda traz bastante preocupação. Em maio, esse setor continuou contraindo e em junho deve sim mostrar alguma recuperação, mas ainda muito modesta, dado que muitos estabelecimentos, como bares, restaurantes e outros, ainda ficaram fechados nesse período. De qualquer maneira, o melhor desempenho do varejo da indústria no mês de maio e junho e também a sensação de que os benefícios pagos pelo governo têm conseguido impedir um efeito ainda mais negativo da pandemia na economia, nós revisamos nossa projeção de crescimento para cima. Agora, para 2020, esperamos uma contração um pouco menor, de 5,5%, e para 2021, um crescimento mais robusto de 4%. Apesar de estarmos um pouco menos negativo com a atividade, continuamos vendo um cenário de inflação muito tranquilo. Então, projetamos IPCA de apenas 1,6% esse ano. Já para o ano que vem, alguma recuperação, 3,10%. O cenário internacional que eu descrevi, de alguma fraqueza do dólar, combinado a um cenário político um pouco mais tranquilo, contribuiu para um movimento de apreciação do real ao longo de julho. Assim, continuamos esperando que a taxa de câmbio termine 2020 em R$ 5,20. No que se refere à taxa de juros, o Copom reduziu a taxa Selic a 2%, como amplamente esperado pelo mercado. No seu comunicado após o encontro, passou uma mensagem que poderia, a princípio, sinalizar que o Banco Central ainda deixou a porta aberta para eventuais novos cortes de juros. A projeção foi reduzida e ele também destacou alguma preocupação com a atividade econômica. Entretanto, acreditamos que o Banco Central deva ter chegado ao fim do ciclo de afrouxamento monetário. Por um lado, a projeção de inflação sinaliza inflação abaixo da meta, mas por outro, o próprio Banco Central sinaliza que esse cenário está assimétrico, ou seja, a chance da inflação ficar acima do que ele projeta é muito grande. E, além disso, ele tem sinalizado uma preocupação com o efeito de um afrouxamento adicional
sobre os ativos financeiros com destaque à taxa de câmbio. Assim, acreditamos que a taxa Selic permanecerá em 2% ao longo de todo 2020 e também 2021.